Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Gratos a Deus por ter chegado a uma terça-feira, dia 15 de julho do ano 2025, 15 de julho do ano 2025, estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Agradecidos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo descanso que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos deu durante esta noite, por a alegria de poder estar vivos e estar nesta manhã aqui para compartilhar uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Estamos nestes dias falando sobre erros que cometeram alguns homens da Bíblia. Alguns dos heróis da fé, até eles, cometeram alguma espécie de erro ao longo das suas vidas. Muitas vezes por negligência, outras vezes por temor, outras vezes por incredulidade, porém cometeram erros e erros que logo trouxeram uma consequência para a vida destes homens. Eclesiastes capítulo número 7, verso número 20, nos diz claramente: porque não há sobre a terra um homem que seja justo, que faça o bem, e não peque. Porque não há sobre a terra um homem que seja justo, que faça o bem e que não peque. Isto é uma realidade na palavra de Deus, nas nossas vidas, nos nossos corações, de que não existe realmente nem um homem justo sobre a face da terra. Todos pecaram, diz a própria palavra do Senhor, e estão destituídos da glória de Deus. Então, diante desta situação, é que nós vamos nos encontrar com homens da história bíblica que cometeram graves erros. O próprio apóstolo Tiago vai dizer, por exemplo, que Elias era um homem semelhante a nós, com nossas mesmas paixões, sentimentos, emoções, porém ele orou para que não chovesse e não choveu. Ele orou para que chovesse e a chuva veio novamente. Em Marcos, capítulo número 1, nós vamos ter o chamado do apóstolo Pedro, que é de quem nós vamos estar falando nesta manhã. Diz a palavra de Deus, capítulo número 1, verso número 16 do Evangelho de Marcos. Enquanto andava pela orla do mar da Galileia, viu Simão e o seu irmão André, que jogavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: seguidme, e vós farei pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente suas redes, seguiram-o. Então, ali Jesus vem chamar a Pedro para o discipulado. Vem chamar a Pedro para ser o seu discípulo. Vem chamar a Pedro para caminhar juntamente com ele. Agora, este Pedro, ele vai andar com Jesus e vai ter várias experiências com Jesus. Experiências algumas que não todos os discípulos tiveram com Jesus. Nós vamos encontrar Pedro na multiplicação dos peixes. Quando Jesus faz aquela multiplicação de 5 pães e 2 peixes, ali estava Pedro. Bom dia, nosso irmão Wilberto. Que Deus abençoe poderosamente sua vida
que a graça do Senhor venha sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua vida nesta manhã. Então também Pedro, ele vai ter o privilégio de estar no Monte da Transfiguração, juntamente ali com Jesus, com Moisés, com Elias. Ele vai ver todo este fenômeno, todo este milagre, todo este acontecimento ali no Monte das Transfigurações. Então poderíamos dizer que Pedro, com tudo isto que ele viu, ele era um homem que estava realmente firmado sobre a rocha, que era um homem que tinha uma fé inabalável, que nada nem nada poderia impedir dele avançar, que era um homem cheio de unção de Deus, cheio de coragem de Deus, ousadia estaria também sobre a sua vida. Estamos aqui junto com a pastora Marta, que é quem está enchendo o mate aqui para nós nesta manhã. Elvio, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, meu irmão. Não sei de onde está nos assistindo, porém que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, que Deus venha derramar da sua graça sobre você. Estamos falando de erros que cometeram alguns homens da Bíblia. E Pedro foi um deles que cometeu vários erros na palavra de Deus. Por no mínimo temos 3 erros graves que cometeu o apóstolo Pedro enquanto estava sendo discipulado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certa oportunidade, Mateus 14, verso número 30, ali nós vamos encontrar a Pedro. Pedro, este homem que está atravessando o mar da Galileia, junto com os demais discípulos, junto com Jesus. De repente, ou seja, Jesus ficou, ele não estava no barco, ele ficou em outro lugar, mas junto com Jesus, porque logo Jesus vai se juntar a eles. Vamos fazer esta aclaração. E Pedro estava ali no meio do mar da Galileia, capítulo número 14 de Mateus, vai nos relatar esta história bíblica, a partir do verso número 22. E vamos encontrar de que Pedro e os discípulos estavam no barco e se levanta uma grande tempestade no mar da Galileia. Bom dia, nossa irmã Maria, que Deus venha abençoá-la aqui na cidade de Cacequi, que venha derramar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre sua casa e sua família. Se levanta uma grande tempestade. E aqueles homens que eram pescadores, espertos pescadores, pois a profissão da grande maioria dos discípulos de Jesus era de pescadores, a não ser, por exemplo, Mateus, que era um recaudador de impostos. Mas, ali no meio do mar, nós tínhamos homens experientes que estavam ali e sabiam das tempestades que tinha no mar da Galileia, sabiam como enfrentá-las e sabiam também como direcionar o seu barco no meio de uma tempestade. Nesta ocasião, a tempestade era muito forte e eles estavam com um grande medo de perecerem, estavam com medo de serem afundados. Sandro, bom dia, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Não me lembro bem de que cidade é que ele está nos vendo nesta manhã, mas que Deus venha abençoá-lo poderosamente sua vida, meu irmão, junto com a sua família. Paz, pastor, estou na escuta Caucaia do Sul. Amém. Nosso irmão Elviro, que Deus abençoe poderosamente sua vida, então, meu irmão. Aqui em Cacequi hoje continuamos com a serração, muita umidade, serração de novo, já levantamos, abrimos a porta aí, está a serração praticamente da porta de casa.
Mas vamos em frente. Então, diante dessa situação que estavam passando os discípulos, se isso não bastasse, de repente algum deles vai olhar e vai ver que vem alguém caminhando pelo mar. Aí completa o temor, o susto de todos aqueles discípulos. Eles vão terem um grande temor, vão ficarem assustados. Mas Jesus vai dizer para eles: tem ânimo, sou eu, não temais, no verso número 27 do capítulo número 14 de Mateus. Pedro respondeu a ele e disse: Senhor, se és tu, ordena-me ir a ter contigo sobre as águas. Pedro era um homem extremadamente ousado, atrevido, corajoso. Então Jesus lhe disse: vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Ele fez algo que os outros discípulos não tiveram coragem de fazerem. Muitas vezes nós espelhamos no que os outros fazem, mas não nós esforçamos ou não nós animamos a fazer aquilo que os outros não fazem. Sabe, Deus nos chamou a ser pessoas originais, a nós tomar iniciativa, a nós ser empreendedor, a nós acostumar a fazer aquilo que outros não fazem. Muitas vezes começamos a copiar de um, de outro, até no nosso próprio meio evangélico. Alguns começam a copiar a estratégia de uma igreja de lá, de uma igreja daqui, mas para cada um, Deus vai dar uma estratégia diferente. Agora, Pedro se atreveu a fazer algo que os outros discípulos não tiveram coragem de fazer. Mas aí vai vir o primeiro erro de Pedro. E um erro que também muitas vezes nós repetimos, esse erro de Pedro. Mas ao se dar conta da força do vento, temeu e começou a afundar e dava gritos dizendo: salva-me, Senhor meu. Salva-me, Senhor meu. Era o clamor, era o grito de Pedro. Agora, por que Pedro começou a afundar? Porque ele começou a olhar para a tempestade. Ele deixou de olhar para Jesus. E muitas vezes acontece também conosco. Nós deixamos de olhar para o Senhor para olhar para o problema pelo qual estamos passando. E aí é aonde radica o nosso erro. Aí é onde está o nosso erro, de tirar os olhos de Jesus, ou de minimizar, apequenar o nosso Deus e fazer o problema maior do que o nosso próprio Senhor e Deus Todo-Poderoso. O importante é que ele clamou, ele se assustou e Jesus veio, o levantou e levou e colocou ele em lugar seguro. Homem de pouca fé, por que duvidaste? A dúvida estava no coração de Pedro. Muitas vezes nós também temos essa dúvida no nosso coração. Às vezes não recebemos porque oramos ao Senhor. Mas lá dentro de nós, lá dentro do nosso coração, nós temos aquele sentimento de que não iremos receber. Então, não recebemos. E isto aconteceu com Pedro. Bom dia, Carla, aqui na cidade de Cacequi, no Instagram. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida nesta manhã. Que a graça de Deus seja sobre toda a família. Então esse é o primeiro erro de Pedro. Ele começa a afundar no mar. Agora, em João, capítulo número 18, nós temos outro erro de Pedro. Foi quando prenderam a Jesus. Quando vêm todos os soldados, os sacerdotes, todo aquele povo prender ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Quando chega ali no lugar onde estava Jesus, que era no Monte das Oliveiras, chega ali naquele lugar e vão prenderem a Jesus. E Pedro, mesmo que Jesus tinha dito que não era para fazerem absolutamente nada, esse homem impulsivo, esse homem ousado, ele andava com uma espada, escondida, logicamente, senão Jesus já o teria repreendido. Agora, o interessante é, Deus sabia que ele tinha uma espada? Sabia. Claro que sim. Jesus sabia? Sabia. Mesmo que ele tivesse escondida, pois Jesus é Deus. Agora, o fato é que não era para usar a espada. Então, quando chegam ali, tem um homem chamado Malco, que era um dos que estavam ali para prender Jesus. A palavra de Deus nos diz o seguinte, no versículo número 10 do capítulo número 18 de João. Vai dizer o seguinte: então Simão Cefa, que é Pedro, trazia uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sacerdote e lhe cortou a orelha direita. E o servo tinha por nome Malco. Pedro tomou a espada. Então Jesus disse a Pedro: guarda a espada com a sua baina. O cálice que meu pai me deu, não hei de bebê-lo? Pedro novamente estava tentando impedir de que Jesus fosse até a cruz. Ele queria lutar, ele queria impedir de que Cristo fosse preso. Agora Jesus vai dizer isto: o cálice que meu pai me deu, não hei de beber-lo. Jesus sabia qual era a morte que ele deveria ter. Mas o certo é que o primeiro erro, o primeiro impedimento que teve Jesus para chegar até a cruz foi justamente por Pedro. Em Mateus capítulo 16, quando Jesus repreende, não a Pedro e sim a Satanás. Quando Pedro vai tentar impedir de que ele suba até Jerusalém. E agora, novamente aqui, ele vai tomar a sua espada e vai partir para a violência. E o evangelho é um evangelho de paz. O nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, Messias, dentro de uma das suas características, é príncipe de paz. Mas dentro de tudo isto que aconteceu, de Pedro ser impulsivo, ser ousado, de fazer as coisas sem pensar, eu não posso parar de pensar neste homem chamado Malco, pois este homem, aqui nesta versão, em João, não está dizendo, mas Jesus vai tomar a orelha daquele homem que caiu no chão e vai colocá-la novamente em Malco. Esse homem deve ter se convertido nesse dia. Esse homem deve ter acreditado em Jesus nesse dia. Então, dentro do erro de Pedro, também teve uma conversão, vamos dizer assim. Ou, por no mínimo, gerou muitos questionamentos no coração daquele homem. Pedro, então, seu segundo erro foi ferir a Malco. Agora, tem um erro de Pedro que está em todos os evangelhos. Está nos 4 evangelhos. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas e está também em João, que é quando Pedro nega a Jesus. Pedro vai negar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já que eu estou aqui no Evangelho de Lucas, vamos ver no Evangelho de Lucas, capítulo número 22,
no verso número 54. Mas também esta mesma história bíblica temos em Mateus capítulo 26, em Marcos capítulo 14 e em João capítulo número 18. Então está nos 4 evangelhos, temos o relato da negação de Pedro. Este foi um erro também grave de Pedro, que depois de todos estes erros, lá em João, no capítulo 21, vai ter a consequência e vai ter um questionamento diretamente à vida de Pedro. Então, capítulo 26, verso número 30. Capítulo número 22, verso número 54, na realidade. Estava pensando em outra coisa. E prendendo-o, levaram-o à casa do sumo sacerdote, enquanto Simão seguia a certa distância. Depois, acendendo eles uma fogueira no meio do pátio, assentaram-se em torno dela, e Simão também sentou-se entre eles. Simão sentou também ali entre eles. Dia de ontem, na nossa transmissão em espanhol, eu citei o Salmo número 1. E nesta manhã vou citar novamente o Salmo número 1, porque a palavra de Deus está dizendo que aqueles homens que prenderam a Jesus, eles fizeram uma fogueira e estavam ali ao redor daquela fogueira, e Pedro vai sentar-se juntamente com eles. O Salmo número 1 diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aquela roda ao redor do fogo era justamente uma roda de escarnecedores. E ali vai se assentar Pedro, que vai fazer um discípulo de Cristo à roda dos escarnecedores, que vai fazer um discípulo de Cristo junto com pessoas que negam a fé, pessoas que são contra Deus, que são contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que comunhão pode ter, disse Jesus, a luz com as trevas? Verdadeiramente, nenhuma comunhão vai ter a luz com as trevas. Porém, Pedro vai chegar até ali e vai sentar-se naquela roda de escarnecedores ao redor do fogo, e ali então ele vai ser reconhecido. Mas ali vai dizer: mas uma jovem, ao vê-lo sentado junto ao fogo, observando-o atentamente, disse: este também estava com ele. Este também estava com ele. Mas ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Mulher, eu não o conheço. A primeira negação de Pedro. Pedro nega a Jesus. Donde estava Pedro? Sentado na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é um erro. É um erro muito grave, que muitos cristãos também compartilham, se sentam, conversam, brincam com os escarnecedores. Lugar onde estão burlando-se de Jesus, muitas vezes burlando-se da própria fé, através de diferentes indiretas, e muitas vezes isso vai fazer dano à nossa vida espiritual. Começam a falar da igreja, começam a falar dos pastores, começam a pronunciar em palavras maliciosas, reações obscenas, e ali está um crente sentado na roda dos escarnecedores. E quando o identificam como um cristão, quando o identificam como um seguidor de Cristo, como um discípulo de Cristo,
o mais provável é que venha negar a sua fé. Não, eu vou ali na igreja, mas eu não sou membro, eu não participo nisto, eu não participo daquilo, eu somente vou ali na igreja. Estão negando a sua fé. Muitas vezes, dentro da igreja, são uma coisa, cheios de fé, cheios de ousadia, mas saíram para fora e foram se sentarem na roda dos escarnecedores, e ali, no meio dos lobos, ficam os cordeirinhos atemorizados, negando a sua própria fé. E pouco depois, ao vê-lo outro, lhe disse: também tu és um deles. Mas Pedro disse: não sou. Mas Pedro disse: não sou. Continua negando ao seu Senhor. Continua negando a Jesus. Continua negando a sua fé. Até quando, Pedro? Até quando vais negar a tua fé? Até quando, Pedro? Vais dissimular? Até quando, Pedro? Vai negar a Jesus? Cuidado. Muito cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos. Cuidado. Sabe que o mundo nos conhece. O mundo sabe quem é cristão e quem não é cristão. Não interessa se você vai na igreja com a Bíblia escondida, ou hoje em dia até tem mais facilidade porque levam um celular e ali tem a Bíblia para lerem dentro da igreja. Mas saiba de uma coisa, que o mundo está vendo de onde você está. Mesmo que você pense que ninguém sabe que você chegou até ali a casa de Deus, estão sabendo. Estão sabendo disso sim. Logo, no momento que você se aproximar ou chegar até o meio dos escarnecedores, vai ser reconhecido. E qual vai ser a sua atitude? Vai ser a mesma atitude de Pedro? Dizer: não, eu não sou? Não, eu não conheço Jesus? Não, eu não congrego naquele lugar? Não, eu não conheço o pastor? Qual vai ser a sua real atitude? E depois de uma hora, outro o contradizia dizendo: em realidade também este estava com ele, porque ele também é Galileu. Os discípulos de Jesus eram tudo Galileu. E Pedro disse ao homem: não sei de que tu falas. E imediatamente, enquanto ele estava falando, um galo cantou. Então Jesus virou-se e olhou fixamente para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra que nosso Senhor lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Simão saiu e chorou amargamente. Tristemente. Tristemente ele veio se dar conta daquilo que ele tinha feito, daquilo que Jesus tinha falado para ele. Jesus já o tinha advertido sobre a sua negação. Agora ele vai chorar. Esse choro pode ser de arrependimento, mas também pode ser um choro de remorso. Lá em João, capítulo número 21, nós vamos encontrar ali quando Jesus vai questionar a Pedro e vai perguntar para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Até que a 3ª vez Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Como que vai ficar meio irritado. Que nós aprendamos, através dos erros de Pedro, a não cometer os mesmos erros que ele.
ao final, Pedro estava caminhando com Jesus. E você está caminhando com Jesus ou não está caminhando com Jesus? Lembremos que na roda dos escarnecedores vão nos fazerem também a cometer erros e muitas vezes até a negar a nossa própria fé. Que possamos estar firmes em Cristo. Firmes em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, eu quero apresentar-te, meu Pai, a minha vida e a vida de cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão conectados conosco nesta manhã, Pai. Senhor, que esta terça-feira venha a ser uma terça-feira abençoada, meu Deus. Senhor, que Tu venhas fortalecer a nossa fé através do poder do Teu Santo Espírito, meu Deus. Que podamos alimentar o nosso espírito cada dia, meu Pai, através da oração, através da Tua palavra, através do conhecimento, Senhor Deus, que Tu nos outorgas através do Teu Santo e Soberano Espírito, Pai. Necessitamos, ó Deus, ser fortalecidos cada dia para poder continuar caminhando neste mundo, Senhor Deus, para poder, Senhor Eterno, permanecer firme até o dia que Tu vier pela Tua santa e soberana igreja, meu Deus. Senhor Eterno e Deus Todo-Poderoso, abençoa o trabalhador, aquele que já tem saído para o seu lar para trabalhar, meu Pai. Senhor, aquele que já tem no ônibus, que está na moto, no carro, a pé, em bicicleta, que está direcionando-se para o seu trabalho, meu Pai. Livra-o, Senhor Deus, de toda sorte de acidente, de todo homem, de toda mulher perverso. As crianças, meu Pai, os jovens, meu Deus, que estão, Senhor Deus, adolescentes, que estão indo para os centros de estudo, meu Pai. Senhor, guarda-os, livra-os também, Senhor Deus, de todo homem, de toda mulher perverso, de todo professor mal intencionado, meu Deus, livra-os, ó Senhor amado, livra-os de todo acidente, dá livramento, Senhor Deus, para aqueles que creem no Teu nome neste dia, meu Pai, e que tudo aquilo que eles tocarem venha a ser próspero, e onde colocarem a planta dos seus pés, esse lugar venha a ser abençoado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo, 20 e 30 horas, estamos aqui novamente com a nossa transmissão em vivo, porém em espanhol. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas, que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém.